Sejam bem-vindos ao canal de Fora da Gaiola. Hoje Deus vai falar no seu coração. Preste bastante atenção que a gente vai falar aqui sobre José e depois a gente vai fazer uma pequena oração juntos. Para tanto, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41, a gente vai ler o versículo 46. Gênesis 41, 46, o texto está na tela, diz o seguinte: E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Quantos anos tinha José? 30. Presta atenção. Diz a escritura, e o texto está na tela, que José tinha 17 anos quando pastoreava as ovelhas de seu pai. José tinha 17 anos quando ele teve o sonho profético. Quando ele teve esse sonho, ele tinha apenas 17 anos de idade. Era um adolescente. Veja, se você for ver de 17 para 30, são 13 anos de diferença. Então esse foi o tempo em que levou entre José ter o sonho profético do que Deus ia fazer na vida dele e o cumprimento daquele sonho. Levou 13 anos. Pega já essa palavra para você aí. Não é porque Deus te prometeu uma coisa hoje, te deu um sonho profético, uma revelação, uma profecia que vai acontecer amanhã. Não é porque Deus disse que você vai ser um diácono que você já pode se considerar diácono. Não é porque Deus disse que você vai ser um missionário que você vai começar a se chamar de missionário desde que você recebeu essa promessa. Calma. Entre você receber um chamado de Deus e você estar pronto para exercer, existe uma coisa chamada tempo, tá bom? Existe uma coisa chamada tempo e se cumpre na vida de toda pessoa que Deus tem um propósito. Pode observar, José foi chamado para ser governador, né? Entre Deus fazer uma promessa a ele e ele se tornar governador, 13 anos. O pai Abraão, ele teve a promessa de que seria pai de uma grande nação. Entre a promessa que Deus fez e o nascimento de Isaac, tem determinado ano. Eu vou colocar aqui na tela para eu não falar aqui com a boca e acabar errando, afinal de contas eu sou humano. Deus está trazendo isso aqui para mim e eu estou trazendo para vocês. Levou determinado tempo, que está aí na tela. Esse foi o tanto de ano que levou entre a promessa de Deus e o nascimento de Isaac. Preste atenção. Toda vez que Deus faz uma promessa, primeiro ele lhe prepara para receber aquilo que ele está prometendo. Então há um tempo de preparo. Você não vai ser pastor amanhã porque você recebeu uma profecia hoje dizendo que você vai ser. Você não vai ser um missionário amanhã porque hoje teve uma revelação que você vai ser. Existe algo chamado tempo e preparo. Deus vai te preparar primeiro para você exercer a função. E hoje nós vamos meditar na vida de José. O que aconteceu com José até ele chegar a ser governador? O que um líder inspirado por Deus precisa ter? Precisa ter humildade. Um líder precisa conhecer bem como funciona o povo. Para ser um bom governador do Egito, José teria que conhecer todas as camadas da sociedade. E o que aconteceu? José, desde que ele nasceu, ele foi mimado pelo pai dele. Os textos vão passando na tela enquanto eu vou falando. José recebeu uma criação de que se ele fosse governador com aquela criação que ele tinha recebido, ele não seria um bom governador. Ele não teria muita misericórdia de quem foi escravo. Ele não teria a capacidade de entender todas as camadas da sociedade. Ele seria um mau governador. E provavelmente ele não teria a capacidade nem comunhão com Deus o suficiente, tão profunda como ele tinha, se ele não tivesse passado pelas provações que ele passou. Presta atenção. Jacó criou o filho dele muito mimado, dando ele roupa diferente do que deu para os filhos, dando ele criação diferente do que deu para os outros filhos. José foi mimado. José, se fosse governador com a criação que Jacó tinha dado a ele, não ia dar muito certo. O que é que Deus fez? O que é que aconteceu? Quando José contou o sonho para os irmãos se sentirem ciumados da promessa de Deus na vida de José. E assim acontece comigo, acontece com você que está me ouvindo nesse momento. Quando você diz que Deus te separou para ser um pregador, que Deus te separou para ser pastora, que Deus te separou para ser uma dirigente de círculo de oração, que Deus te prometeu que você um dia vai ser uma missionária que vai pisar em muitas terras. Sabe o que é que acontece? Gera no coração da sua família espiritual, às vezes até no coração da sua família física, né? Daqueles que têm o mesmo DNA que você, gera algo chamado ciúme, inveja. Inveja do teu chamado, inveja do teu ministério. Os irmãos mais velhos dele, as pessoas que deveriam protegê-lo, que deveriam amá-lo, por raiva, com ciúme,
do que Deus estava fazendo na vida dele, com ciúme, muito principalmente da maneira como o pai criava ele, pegou ele e lançou numa cova. Lançou José num poço e lançou ali para matá-lo. Quantas vezes você foi jogado no banco para a pessoa matar seu ministério? Aleluia! Quantas vezes lhe jogam no banco para matar seu ministério, hein? Quantas vezes você já estava exercendo o seu chamado, aquilo que Deus já tinha prometido que você exerceria, e a pessoa te pegou, te colocou no banco para matar seu ministério? Quantos pastores tem aí com inveja de ovelhas, gente, que são apenas ovelhas, não tem título nenhum, mas a unção de pregador já está na vida daquela pessoa, e ele vê diferença de quando aquela pessoa fala para quando ele, mesmo tendo título pastoral, fala. Ele vê diferença e ele se assombra e começa a tentar matar seu ministério. Quantas vezes você que está me assistindo aí não sofre a mesma situação? Quantas vezes já tentaram matar o seu ânimo, te tirando do círculo de oração? Quantas vezes tentaram matar você, seu ânimo em Deus, sua fé, lhe tirando da liderança dos jovens, lhe tirando da liderança dos senhores? Alô, você diácono que está no banco só porque pregou alguma coisa que desagradou a liderança. Alô, você presbítero que está no banco porque você está fazendo a obra do Senhor, você nem sabe por que lhe deixaram no banco, nem te disseram que você está no banco, simplesmente te exclui das atividades. Alô, você que tem sido excluído das atividades da igreja e ninguém tem te explicado por quê. Ô José, presta atenção, José, Deus está forjando seu caráter, José. Deus está trabalhando na sua vida. Não existe homem de Deus nessa terra que não tenha passado pela mesma situação que José. Deus quer que você seja um líder melhor. Deus quer que você seja um dirigente de círculo de oração melhor. É por isso que você tem passado pelo que tem passado. Preste atenção. José foi traído pela família. A família tentou matar José. Jogou José em uma cova. José, ao cair naquela cova, ele não morreu lá dentro. A mesma coisa, quando lhe botaram no banco, você não morreu. Aleluia. O Espírito Santo continua dentro de você. Você está no banco, mas Jesus está lhe usando. Você está no banco, está afastado das atividades da igreja, mas fora nos evangelismos, nos aconselhamentos, Jesus continua lhe usando. Ninguém pode parar a unção de Deus na sua vida. Jogaram José dentro da cova. Olha que coisa bonita, né? A família de José jogou José na cova. O que aconteceu? José foi vendido. Quando eles descobriram que na cova não podia matar José, tirou José e vendeu ele. José foi para outro ministério. José foi expulso. José foi mandado para outro lugar. E lá ele foi escravo. José foi escravo de um povo que era de outra nação, até que José foi comprado por Potifar. E lá, como escravo, ele se destacou, porque a unção de Deus estava na vida dele. E José se destacou como escravo. E como um escravo, ele passou a se tornar um escravo diferenciado, tomando conta das coisas de Potifar. Ali começou a jornada de preparo para a vida de José. José começou a administrar a casa de um rico. José saiu do fundo do poço para administrar a fazenda de um rico, que era Potifar. E Potifar colocou ele como administrador de todas as coisas na casa dele. Abaixo de Potifar, quem mandava era José. Olha que coisa interessante. José estava sendo treinado para governar algo ainda maior, que era uma nação inteira. E aí o que aconteceu? Calúnia. José foi para onde? Na cadeia. José foi parar na cadeia, e na cadeia ele começou a dar bom testemunho na cadeia, começou a mostrar que ele entendia das coisas, e de maneira sobrenatural, na cadeia, ele ganhou a confiança dos guardas, ele ganhou a confiança do diretor daquela prisão. E o que aconteceu? Colocaram ele como líder, como responsável. Ele estava preso, mas tinha responsabilidade dentro da cadeia. José governou na cadeia. José liderou na cadeia, irmão. Alô, você que tem chamado de líder, aleluia. Onde você for, onde você estiver, você vai liderar, porque o Senhor vai lhe botar nessa posição. Você tem a unção, o Senhor vai colocar você em determinada situação. Ainda não chegou na promessa, mas o Senhor tem lhe colocado em evidência, porque é o que Ele vai fazer na sua vida. Então o que acontece? Uma pessoa teve um sonho, José teve uma revelação, falou para aquela pessoa qual era o sonho. A pessoa era amigo de Faraó, contou para Faraó que tinha alguém que podia revelar o sonho de Faraó. Aquela pessoa mandou chamar José. José chegou diante do Faraó, e entre
José chegar diante de Faraó e quando ele caiu no fundo do poço, se passaram 13 anos. 13 anos de sofrimento, 13 anos de agonia, 13 anos de pedrada, 13 anos de confronto, 13 anos de aprendizado. 13 anos de aprendizado. Agora José estava pronto. Agora José passou por todas as camadas necessárias para ele entender cada situação. Alô, você que tem chamado pastoral e não entende porque está desviado. Alô, você que tem chamado para estar na frente do líder de jovem e não entende porque tem coisas acontecendo com você, coisas graves. Alô, você que olha para a sua vida e diz, mas Jesus, eu tenho tal fraqueza, eu caio em determinado pecado. Jesus, eu caí com minha namorada, nem que isso, como é que pode uma pessoa que vai ter chamado profético cair? Como é que pode, Jesus? Olha só, para você entender uma pessoa que foi viciada em drogas, só outro que foi para entender. Você acha que quem vai ter misericórdia da pessoa que foi viciada em cigarro? Quem nunca fumou ou quem já fumou e viu como é difícil largar? Quem é que pode entender a frustração de você querer abandonar um vício e não conseguir? Só quem passou por aquilo. Só a pessoa que passou pelas agonias que você está passando vai entender outras pessoas que estejam passando por isso também e que vai chegar até você. Você vai poder sentar com quem está passando por algo parecido e você vai poder dizer, olha, velho, eu também passei. E aquela pessoa vai se identificar com você e vai dizer, poxa, se ele não desistiu, eu também não vou desistir. Se a vida dele mudou, a minha também vai mudar. Se a porta se abriu para ele, vai se abrir para mim também. Você entende? Então, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu espírito. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, aí do outro lado tem pessoas, Senhor, que estão sofrendo perseguições, pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida, pessoas, meu Senhor, que tinha um patamar de vida e agora esse patamar caiu. Senhor, o esposo perdeu o emprego e agora a vida ficou um pouco mais difícil. Meu Deus, a esposa tinha determinado benefício e perdeu e agora a vida ficou mais difícil. Meu Senhor, em nome de Jesus, consola essas pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus, vem com teu Espírito Santo, dá forças, mostra que o Senhor está com eles. Meu Senhor, toma aquela irmã que foi tirada do cargo que ela tinha na igreja e agora está sentada em casa e ela não entende direito por que isso aconteceu. Senhor, toma aquele irmão que era professor de escola dominical infantil e tiraram ele do cargo sem ele nem saber por quê. Botaram uma outra pessoa que era amigo do rei no lugar, Senhor. Pai, tem misericórdia. Mostra para o teu filho, para a tua filha, que o Senhor é com eles, que o Senhor está treinando eles para eles exercer a função do Senhor lá na frente. Mostra para eles, Senhor, que o Senhor está preparando eles para exercer e estar na posição daquele sonho profético, daquela revelação, daquela profecia. Em nome de Jesus, acalma teu coração, igreja. Acalma teu coração, porque o Senhor está contigo nesse momento. Deus está do seu lado e dentro de você nesse momento. Faz parte do seu processo esse desvio, faz parte do seu processo essa queda, faz parte do seu processo esse banco, faz parte do seu processo esse desprezo. Tudo isso é para que quando você chegue onde o Senhor disse que você chegaria, você seja humilde e seja capacitado a aconselhar e a direcionar outras pessoas que estão passando por coisa semelhante e até pior do que o que você tem passado. Em nome de Jesus, que o Senhor te conforte, te console. Em nome de Jesus, Espírito Santo, consola esse coração agora. Espírito de Deus, consola. Vem com a tua unção sobre essas pessoas. Oh, aleluia. Unge-os. Em nome de Jesus, troca essa tristeza que esse povo está sentindo agora por alegria, como é promessa do Senhor. Jesus, mostra que tu estás com essa pessoa agora. Conforta, consola. Em nome de Jesus. Obrigado por ter me assistido até aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que sobre a tua casa não venha nenhum mal. E que em nome de Jesus o Senhor esteja contigo nesse momento. Deus é contigo, não desanime. Olha a palavra que o Senhor trouxe ao seu coração hoje. Você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Esse vento vai passar. Essas agonias vão passar. E quem quer te ver no fundo do poço, vai ter que ver você se tornar governador ou governadora. Receba essa palavra no seu espírito e entenda, não
tem como matar o plano de Deus para a sua vida. Ninguém pode matar o plano de Deus para a sua vida. Ninguém pode acabar com o projeto de Deus para a sua vida. Entenda de uma vez por todas que ninguém pode acabar com o projeto de Deus na sua vida. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Agora espere. O Senhor outro dia desse estava me mostrando, né, aquela palavra que Ele deu a Jeremias. Jeremias, o que vê? E Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira, e Deus diz, o velo para cumprir a minha palavra. Ninguém pode afastar de você a promessa de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu espírito. Ninguém vai matar seu ministério. Quando pensarem que estão matando seu ministério, na verdade estão te dando experiência. Na verdade estão ajudando a você ser muito melhor lá na frente do que o que você é hoje. Então receba essa palavra no seu espírito, fique em paz, em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo serviu para você, compartilha. Compartilha para aquela pessoa que está sofrendo, que você sabe que está sendo perseguido, que você sabe que está no banco, que você sabe que está chorando, não entendendo as coisas que Deus está fazendo na vida dela. Compartilha. Se serviu para você, compartilhe. Em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.